E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos aprender um pouco mais sobre os monômios. Se você não é inscrito ainda no canal Resolve, se inscreva. Dessa forma você ficará por dentro de todas as nossas novidades. Então, vem comigo, vamos ver como isso funciona. Os monômios, eles são expressões algébricas formadas por um único termo. Nós temos aqui como exemplo o monômio representado por menos 3x elevado ao quadrado. Esse único termo que representa o monômio, ele é dividido ainda em duas outras partes. Uma delas representa o coeficiente e a outra parte representa a parte literal. Nesse caso, o coeficiente desse monômio será indicado por menos 3. A parte literal é representada pela variável x elevado ao quadrado. Então, todas as vezes quando a gente trabalhar com um monômio, a parte literal faz referência às variáveis e o coeficiente, o valor numérico que está acompanhando ela, né? No caso aqui, temos mais um exemplo de monômio. Py elevado à quarta potência. O coeficiente desse monômio, ele não aparece, mas existe. É o número 1 que está aqui na frente. A parte literal, a parte representada pelas letras, né, pelas variáveis, fica sendo Py elevado à quarta potência aqui no caso. Dois monômios agora, eles podem ser considerados semelhantes quando possuem partes literais idênticas, né? Esses dois exemplos que nós temos aqui, ó, 15xy elevado ao quadrado e 8xy elevado ao quadrado também, vocês observam que a parte literal entre os dois são partes literais idênticas, né? xy ao quadrado, xy ao quadrado. Por esse motivo, esses dois monômios são considerados semelhantes. Logo abaixo, nós temos outros dois monômios, 7p e 4w. Fica nítido aqui que a parte literal entre eles é diferente uma da outra. O p é diferente do w. Por esse motivo, esses dois monômios não são semelhantes. Não são semelhantes, porque possuem parte literal diferente uma da outra. Dando sequência, no que diz respeito às operações com os monômios, vamos trabalhar agora a ideia da adição e a subtração envolvendo monômios, né? Para realizar adição e subtração entre monômios, é necessário que os monômios envolvidos sejam semelhantes, ou seja, a parte literal entre os monômios a parte literal entre os monômios envolvidos deve ser idêntica, né? No primeiro exemplo aqui nós temos 3x elevado ao quadrado e 4x elevado ao quadrado também. Nós percebemos facilmente que a parte literal entre os dois monômios envolvidos são partes literais idênticas, por isso a gente consegue realizar essa soma aqui que está indicada, né? Então, simplesmente nós vamos somar os coeficientes e repetir a parte literal. 3x2 mais 4x2, né? Será 7x ao quadrado. Bacana. No próximo exemplo, nós queremos somar, né, 18wp ao quadrado com uma dívida, está aqui indicado negativo, né? Com uma dívida de 15wp ao quadrado também. Quem possui 18 e gasta 15, sobra 3. 3wp ao quadrado. Observe que nas respostas, a única coisa que mudou foi o coeficiente, né? A única coisa que mudou foi o coeficiente. A parte literal prevaleceu. X ao quadrado igual aparecia nos dois primeiros monômios e WP ao quadrado igual aparecia nos dois primeiros monômios também. A ideia de subtração. Quem possui 7p e gasta 2p, sobra 5p. Sobra 5p.
Muito bem. Agora aqui vamos fazer passo a passo. O 10J menos 6J negativo. Então a gente repete aqui esse 10J. Esse sinal de menos antes do parênteses pede para trocar o sinal de quem está aqui dentro. Era negativo, pediu para trocar, vai se tornar então positivo. Quem possui 10J e adquire mais 6J, termina com 16J. Agora, na sequência do vídeo, vamos aprender a trabalhar a multiplicação e a divisão de monômios. Porém, agora vai ter a seguinte diferença. No primeiro momento, para a gente somar ou subtrair os monômios, era necessário que os monômios envolvidos fossem semelhantes. No caso da multiplicação e da divisão, essa necessidade ela não existe. Você consegue multiplicar ou dividir monômios que não são semelhantes. Aqui, vamos começar pela multiplicação e nós vamos considerar a seguinte sequência, né? Para a gente multiplicar dois monômios, nós iremos realizar esse produto multiplicando sinal por sinal, coeficiente por coeficiente e parte literal por parte literal. Então vamos lá. O sinal do primeiro monômio é positivo e o segundo monômio é positivo também. Positivo que multiplica positivo, a nossa resposta será positiva também. Nem há necessidade de marcar quando é positivo. Multiplicando coeficiente por coeficiente, 2 vezes o 10 vai ser igual a 20. Agora, a parte literal, na multiplicação, a gente vai repetir a parte literal e somar os expoentes de mesma variável, né? O x aqui, por exemplo, ele apareceu 4 vezes no primeiro monômio, mais 3 vezes no segundo monômio. Então, um total de 7. Chegamos ao fim dessa resolução. Nós temos aqui, outro exemplo, 5yp ao quadrado que multiplica 3p elevado à sexta potência. Monômio positivo que multiplica monômio positivo, resposta positiva também. 5 vezes 3, 15. O y aparece apenas uma vez, né? Apenas aqui do lado esquerdo. Então, vou registrar essa única vez que ele apareceu. E a variável p apareceu 2 vezes no primeiro monômio, mais 6 vezes no segundo monômio. Um total de 8. Tranquilos, né? Mais um. Monômio negativo que multiplica monômio positivo, resposta negativa. 12 vezes 3, 36. A variável x apareceu uma única vez do lado esquerdo, mais 6 vezes do lado direito, um total de 7. Tranquilo. Monômio positivo que multiplica monômio positivo, a resposta será positiva também. No caso das frações, é bem tranquilo, nós vamos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Então vamos, 2 vezes o 3, 6. 5 vezes o 7, 35. A variável x, se você observar, ela não aparece no primeiro monômio, aparece apenas uma vez no segundo monômio. O x apareceu uma única vez e a variável y apareceu 4 vezes aqui, mais 10 vezes do lado de cá, um total de 14 vezes. Tranquilo. No que diz respeito à divisão entre monômios, a ideia é praticamente a mesma, né? Nós vamos dividir sinal por sinal, coeficiente por coeficiente e parte literal por parte literal. Monômio positivo que divide monômio positivo, resposta positiva. 10 dividido por 2, 5. No caso da variável, como a divisão é o inverso da multiplicação, na parte variável, na multiplicação, nós somamos os expoentes, né? Aqui, como se trata de divisão, nós vamos subtrair. O x, né, tem expoente 12 do lado esquerdo e o y tem expoente 4 do lado direito. Então, 12 menos 4 vai ficar x elevado à oitava potência. Muito bem. Mais uma vez. Monômio negativo que divide monômio negativo, resposta positiva. 24 dividido por 2, 12.
A variável y apareceu aqui 5 vezes e a variável y apareceu aqui 3 vezes. 5 menos 3, 2. Então vai ficar y elevado ao quadrado. Muito bem. Aqui agora, nós não conseguimos realizar essa divisão, né? Com 28 dividido por 12. Mas a gente pode indicar essa divisão de uma outra maneira, através de uma fração, né? Então, como que vai ficar? 28ax elevado ao cubo é um monômio positivo. Monômio positivo que divide monômio negativo, resposta negativa. Essa divisão de 28 por 12, eu posso indicar no formato de uma fração. 28 sobre 12. Nós indicamos aqui no formato de uma fração. E as variáveis, como que vai ficar? O a será dividido por um a do outro lado. Quando essa parte literal ela é idêntica com o mesmo expoente, nós podemos cancelar. Então, eu vou cancelar a variável a desse lado com o outro lado também, porque elas são idênticas, ambas com expoente 1. Agora, a variável x, o que vai restar aqui para a gente? O x apareceu 3 vezes do lado de cá e 2 vezes do lado de lá. 3 menos 2, 1. Então, esse é x elevado a 1. Nem precisamos indicar. Podemos ainda melhorar essa resposta, né? Nós conseguimos simplificar esse resultado que nós encontramos por 4 em cima e embaixo aqui, por 4. Simplificando por 4, olha como vai ficar o nosso resultado. Vai ficar 28 dividido por 4, 7. 12 dividido por 4, 3. E a variável continua ali apenas o x. Muito bem. O último exemplo, nós temos aqui menos 3 quintos x2y ao cubo dividido por 2 quinzeavos x ao quadrado y. Resposta é monômio negativo que divide monômio positivo, a nossa resposta será negativa. Queremos agora dividir uma fração, né, 3 quintos negativo, por outra fração que é 2 quinzeavos. Para a gente realizar essa divisão, é bem tranquilo. Como que a gente faz? A gente repete a primeira fração, vou pegar aqui no nosso exemplo, repetimos a primeira fração, menos 3 quintos, e multiplicamos pelo inverso da segunda. 2 quinzeavos invertendo, vai ficar 15 meios. Essa multiplicação, a gente pode simplificar aqui, né? A gente pode simplificar por 5. 15 dividido por 5 vai dar 3. 5 dividido por 5 vai ser 1. Dessa forma, 3 negativo que multiplica 3 positivo, 9. Uma vez o 2 será o próprio 2. Então, a divisão entre os coeficientes, menos 3 quintos e 2 quinzeavos, será 9 meios. A parte literal, no que diz respeito ao x, ela é idêntica, né, nessa divisão, x ao quadrado e x ao quadrado. Quando é idêntico, podemos cancelar. E com relação à variável y, nós temos y ao cubo e y elevado à primeira potência. Subtraindo aí os expoentes, né, 3 menos 1, ficará como resposta y ao quadrado. Fechando, 9 meios negativo, y elevado ao quadrado. Muito bem, pessoal. O recado de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem ainda não é inscrito no canal Resolve, eu peço que se inscreva. Dessa forma, vocês ficarão por dentro de todas as nossas novidades. Um grande abraço a todos. É sempre um prazer recebê-los aqui. Fui!